Pure propaganda. Yuval Noah Harari, um dos mais importantes intelectuais da atualidade, falou com o Fantástico sobre por que a guerra na Ucrânia deve ser motivo de preocupação para o mundo inteiro. Em entrevista à repórter Sônia Bride, o autor de Sapiens e de 21 propostas para o século XXI, faz um alerta. Uma vitória de Vladimir Putin pode encorajar outros líderes autoritários e pôr em risco a democracia e a liberdade ao redor do mundo. É igual a democracia e a liberdade que os Estados Unidos levaram pra Líbia, pra Síria, pro Afeganistão, pro Iraque. É verdade, eu tinha esquecido. É muito doido, né? Esse autoritário é só um grande guarda-chuva para lideranças burguesas que são contra a hegemonia da nossa burguesia. Começou bem. Mano, a Globo é muito canal de Washington no Brasil, né? Nossa, poderia se chamar Washington Channel, pelo amor de Deus. Yuval Harari é incisivo. Putin já perdeu essa guerra. Quer avisar o Putin, então, porque eu não sei se é bem isso que tá acontecendo lá não, hein? Mas como se está conquistando uma cidade atrás da outra? Quando digo que Putin perdeu a guerra, não quero dizer que está perdendo as frentes de batalha. Mas precisamos ver o que é o objetivo desta guerra, que é a existência da Ucrânia. A Ucrânia tem mais de 1000 anos. O objetivo dessa guerra é a existência da Ucrânia? O cara acha que o Putin quer passar o carro por cima da Ucrânia e dominar e transformar a Ucrânia, sei lá, num fazendão? Que isso, cara? Esse daí estudou na Escola de Geopolítica de Washington. Anos de história como nação independente. Kiev já era uma metrópole quando Moscou não era nenhuma vila, era só floresta. Tipo, ele tá comparando o tamanho da sociedade, mas peraí. Vamos lá. Ele tá falando provavelmente do Rus de Kiev, né? Que é o reinado que vai dar origem mais tarde ao Império Russo. Você tem ali a formação de Kiev, historicamente anterior a Moscou, mas, tipo, você tá comparando um desenvolvimento de tamanho de cidade como legitimação de uma guerra ou não? É um discurso meio estranho, né? Pure propaganda! Porque nessa linha, pra você pular pro darwinismo social é um pé. Ah, não. Porque eles não tinham floresta, porque eles não tinham cidade, eles não tinham desenvolvimento, então eles são inferiores. Porra, mano. Escola Ana Maria Braga de política é foda. Putin construiu uma mentira, essa fantasia de que a Ucrânia não é uma nação de verdade, que ucranianos são russos, que querem ser absorvidos pela Rússia e que... Que mentira! Putin fala, e o Putin tem razão historicamente nisso, tá? De que a Ucrânia não existia até a União Soviética enquanto um território. Quem dá a Ucrânia para os ucranianos é o Lenin. Lenin separa o território e concede ele para os ucranianos étnicos. E o Putin não quer anexar a Ucrânia inteira, torná-la russa. Mas existe uma similaridade cultural entre esses dois povos, que na verdade foi sendo separada, né, propositalmente, justamente para poder criar essa tensão geopolítica de fronteira. A região do Donbas, todo mundo fala russo. Na Crimeia, todo mundo fala russo. Então tem essa similaridade cultural. Muito mais do que um distanciamento. Mas é claro que essa região, especialmente o Oeste, né, que tem ligações mais próximas com os ultranacionalistas e a galera da OTAN, fica investindo nessa ideia de uma separação cultural para poder fomentar esse sentimento anti-Rússia. E veja bem, não é uma defesa do que o Putin está fazendo na guerra, mas ele está mentindo historicamente. Não conseguem porque existe uma gangue de judeus nazistas no poder. Então, mesmo o Zelensky sendo de família judia, tem foto dele condecorando um cara do Pravi Sector, que é uma milícia neonazi que atua na Ucrânia. Quando o Zelensky ganhou o poder em 2018, ele acabou com o batalhão de Azov? Ele não vai falar, por exemplo, que são esses ultranacionalistas neonazistas que obrigam civis a ficar em zonas residenciais e aí por isso obrigam os russos a bombardearem essas zonas? Sabiam disso, né? Que quem realiza as movimentações para que a guerra continue em áreas metropolitanas, em áreas residenciais, é o exército ucraniano. São os grupos nacionalistas ucranianos. Ele não vai falar que esses grupos nacionalistas ucranianos crucificam pessoas. Tem vídeo disso. Eu, infelizmente, recebi. É inacreditável, mano. Inacreditável. Putin acreditava que invadindo a Ucrânia, Zelensky fugiria em 24, 48 horas e que os ucranianos iam receber os tanques invasores com flores. Ele esperava isso, exatamente. É muito bom que o Hariri é tipo a mãe de Ná, né? Ele tá ali mentalizando o que o Putin tá pensando. E o Putin já esperava a resistência, né? Esperava a resistência, esperava a sanção, porque essa movimentação ideológica ultranacionalista da Ucrânia é uma parada de muito antes já. Não foi isso que o mundo viu. Zelensky recusou a oferta para fugir e os ucranianos receberam os tanques com coquetéis Molotov. Muito legal você incentivar civis a usar coquetel Molotov. Civis sem treinamento militar nenhum. E os civis que tentam fugir do conflito são mortos pelos ultranacionalistas. Mortos. Mas é isso aí. Bom mesmo é o Zelensky. Então, no seu objetivo de destruir a nação, ele já perdeu essa guerra. E a cada dia que passa, eles... Então, tem uma coisa que no Hariri não tá falando isso, mas o camarada Land e o camarada Bamonte, com a gente conversando, a gente tava trocando essa ideia de que o saldo final dessa guerra vai ser muito difícil
pra Rússia, né? Porque muito provavelmente vai se formar mesmo um setor de resistência ainda mais ultranacionalista do que sobrar da Ucrânia. A tendência é isso piorar. Isso se desdobrar em um novo conflito num futuro muito próximo. Só planta mais sementes de ódio entre os ucranianos. Um ódio que, por gerações, vai impedir que a Rússia incorpore a Ucrânia como se fosse parte dela. Você acha que os russos não esperavam essa reação? O grande mistério dessa invasão era a reação do povo ucraniano. Putin... Pô, como grande mistério, velho. Porra, tá tirando. Os caras têm batalhão de Azov. Eles reviveram a figura do Stepan Bandeira, herói colaboracionista. Pô, esse sentimento anti-Rússia tá sendo alimentado a uma cota. Claro que eles esperavam essa reação, bicho. Os russos étnicos sendo mortos no Donbas. Ah, ele não esperava essa resistência. E achou que seria como em 2014, quando invadiu a Crimeia, que não teve... Vamos lá, o Putin não invadiu a Crimeia em 2014, tá? A Crimeia se tornou parte da Rússia por referendo popular. Tá bom? Resistência. O plano de guerra era baseado nisso. Você pode ver que nem o exército, nem o povo russos estavam preparados para uma guerra mais longa. Agora sabemos que os ucranianos resistem, lutam como leões e não... Lutam como leões nada, né? Porque é uma parada desumana você colocar coquetel molotov pra essa galera contra os caras que tem fuzil, que tem tanque. É uma guerra perdida. A real é essa, é uma guerra perdida. Não vão aceitar uma ocupação ou ser parte de um novo império russo. É muita desonestidade, velho. É muita desonestidade. Dentro da Rússia, a reação contra a guerra também foi forte. A tal ponto que nesta semana a repressão aumentou. Mas não é como se não existisse em outros lugares também, né? Mas o povo russo realmente está insatisfeito com essa guerra. Palavras de Rodrigo Yanez, que é de lá. A imprensa foi censurada, jornais e TVs fechados, jornalistas ameaçados com... Mas essa história aí de protesto de direitos humanos, né? Tem esse pique meio Hong Kong, essa coisa meio agências internacionais, né? Eu não boto muita fé nisso aí, não. Com até 15 anos de prisão. Tanta repressão significa que Putin não tem o apoio que pensava, também em casa? Essa não é uma guerra da Rússia. Essa é a guerra do Putin. Um caso raro na história. A guerra de uma pessoa só. Entendi. As guerras que a burguesia vem promovendo desde então não são isso, né? Tá bom. Os russos têm motivos para serem contra a guerra. Ele lembra que o país nem está entre os 10 mais ricos do mundo. Tem o PIB praticamente igual ao do Brasil. Então se pergunte, como a Rússia tem essa máquina militar? União Soviética. Porque Putin pegou o dinheiro que deveria ir para hospitais, para pagar professores e para servir o cidadão e usou para fazer tanques. Ah, é? Será que isso acontece no país com o maior orçamento militar do planeta também? É engraçado, né? Ele fala como se esse investimento na área de defesa, né, na área técnico-militar, fosse uma exclusividade da Rússia. Aviões. Enquanto no mundo a média de gastos militares é de 6% do orçamento dos governos, e na Europa é só 3%, na Rússia pode chegar a 20%. E quanto que é o orçamento de gasto dos Estados Unidos? Vamos ver? Até 2010, 2012 era 4,5%, 3,5% para 4%, mas aí se você pega esse número e você transforma ele em número absoluto, né, e você tira de porcentagem, uma coisa é você falar que o gasto é 3%, 4%, 5%, etc. E aí você tem um gasto de, sei lá, 10 milhões de dólares. E isso representa 10% do PIB. Você fala, caralho, é muito dinheiro, né? Mas se você tem um PIB de 10 trilhões de dólares e você gasta 5%, isso dá 500 bilhões de dólares, velho. Então tem que ver isso com um número absoluto, não só com um número proporcional. Pergunto a Yuval Harari se esse é um momento de virada na história. Pode ser. É muito mais do que uma guerra regional no leste europeu. Desde 1945 que um país reconhecido internacionalmente não é conquistado e varrido do mapa. Cara, olha o eurocentrismo deste arrombado, velho. O cara simplesmente ignorou a Iugoslávia, ignorou o Iraque, ignorou a Palestina, ignorou o Afeganistão. Por um vizinho mais forte. Até a Segunda Guerra Mundial, essa sempre foi a norma. Mas tinha deixado de ser até o Putin invadir a Ucrânia. Ah, tá, pronto. Porque as intervenções estadunidenses, de boa. De boa, de boa, de boa. Da OTAN, de boa. Harari lembra que vivemos um longo período de paz relativa. Ai, ai. Em que os gastos militares deixaram de levar a maior fatia do orçamento dos países, que passaram a gastar mais em educação, saúde e previdência. Como se isso tivesse sido uma mera ação do Ocidente, né, das democracias liberais que um dia pensaram: eu acho que nós precisamos gastar aqui com mais saúde, educação, segurança e previdência, né, meu? Ele não vai falar da pressão dos movimentos socialistas, dos sindicatos que existiram nessa época, né? E que, assim que você tem uma queda da taxa de lucro, né, nessas economias dos anos 70, nos Estados Unidos e na Europa Ocidental, você tem a ascensão de governos conservadores, Pinochet, Reagan, Thatcher, em vários lugares. Na América Latina tava rolando uma coisinha chamada algumas coisinhas chamadas ditadura, né? Com apoio da CIA, vamos lembrar. No primeiro momento que tem a crise, um governo conservador liberal ascende, e qual que é a primeira tomada de coisa que eles fazem? A retomada
de operações militares, para poder voltar a aumentar esses investimentos na área técnico-militar. É muito engraçado porque eles falam como se fosse a bondade do Ocidente, a bondade dos regimes liberais. Eles não falam da pressão social, da pressão dos trabalhadores, não fala. Como as ditaduras eram na América Latina e os latinos são tipo pessoas, então a gente não conta. Isso levou a conquistas de qualidade de vida no mundo inteiro. Mundo inteiro, América do Norte e Europa. Mas se deixarem o Putin vencer, essa engrenagem militar para construir impérios vai voltar a ser a norma por toda parte. Há autocratas que admiram Putin e estão observando o que vai acontecer. Então isso não acontecia antes. Eu tô passada, chocada. Isso não aconteceu no Iraque, nem na Síria. Não tá acontecendo na Somália, nem no Mali. Meu Deus. Se o Putin perder, vão se distanciar dele. Mas se ele vencer, vão correr para aplaudi-lo e para copiá-lo. E nós vamos ver mais e mais desses regimes e mais guerra no mundo todo. Então, é do interesse de todos que Putin fracasse. De todos da burguesia ocidental da Europa e da OTAN. Eu não estou torcendo para ninguém, tá bom? O Putin não é anti-imperialista, lembrando, tá bom? Uma vitória russa para Harari seria o fim de uma era de colaboração entre os países. Ah, tá. Chama colaboração. É aquele mesmo esquema quando o teu trabalho te chama de colaborador. Colaboração, que é a famosa coerção dos países centrais com os países da periferia do capitalismo. Com graves consequências. Estamos enfrentando desafios globais que só se resolvem com cooperação. Os dois mais óbvios são as mudanças climáticas e o surgimento da inteligência artificial. Se o Putin vencer e voltar a ser normal, um país destruir o outro, não teremos a menor chance de cooperação global. Até antes isso não acontecia, verdade. O dinheiro que deveria ir para o combate a mudanças climáticas vai para novas guerras. Exatamente. Você não falou que o Putin perdeu a guerra? Como que ele tá pra ganhar? Não tô entendendo. Você tem que decidir, velho. Temos um enorme debate sobre sistemas de armas autônomas, robôs assassinos, máquinas que podem fazer guerra. Praticamente um enredo de Exterminador do Futuro. Isso é extremamente perigoso. Todos os países deveriam banir essas armas. Mas numa corrida armamentista, vai ser cada um por si. Mas Harari vê um novo sistema de cooperação entre cidadãos nascendo neste momento. O que é realmente novo é o recrutamento internacional de voluntários para exércitos cibernéticos. Se fosse o exército cibernético russo, o nome disso seria terrorismo internacional. Mas como não é, como esses voluntários cibernéticos vão atuar em nome dos Estados Unidos e de Israel, vai se chamar Exército de Voluntários do Cyberespaço. Vendo gente sentada em casa em São Francisco, São Paulo ou Israel se juntando virtualmente para defender a Ucrânia. Essa galera que senta para defender a Ucrânia, curiosamente, é também a galera que faz piada de turismo sexual. Esta guerra tem um pé no futuro e potencial para mudar conceitos do... Ai, que fofo, uma bandeira da Ucrânia com a pombinha da paz. Será que eles mandavam essas máscaras pra galera que era morta pelos neonazistas no Donbas? Passado. Nacionalismo não é odiar o estrangeiro, é amar seu compatriota. A Ucrânia nos lembra de que a esquerda e a direita podem se unir no ideal da liberdade. Um é a liberdade de emancipar e o outro é a liberdade de explorar. Ele não leu que o sindicato do Partido Comunista ucraniano, a Casa do Trabalhador, foi atacada por neonazis, ela foi incendiada com gente dentro? Os ucranianos lutam pela liberdade da nação, mas também pela democracia. Olha como esse discurso é horrível, velho. Ai, pela liberdade, pela democracia. Caralho, é a liberdade de ser neonazista? Eles sabem que os russos, ao invadir e conquistar, vão impor uma ditadura. Proibir Partido Comunista, crucificar a gente, ter batalhão neonazista é liberdade. Então, eu espero que isso ajude a acabar a guerra cultural entre a direita e a esquerda em países como Estados Unidos, Brasil e Israel. Ele tá a um passo do olavismo de falar marxismo cultural, velho. Eu gosto que a guerra em Israel é só cultural, né? Não é como se Israel colonizasse o povo palestino através de um apartheid moderno, né? Muitos argumentam que Putin teria razões para invadir a Ucrânia, porque a Rússia estaria sob ameaça com a expansão da OTAN. Isso é uma bobagem. Qual o nome do país que ameaçava invadir a Rússia? Ah, não. Um negócio é o cara ter essa argumentação desonesta pra falar essas bobagens que ele falou da liberdade, da esquerda, da direita. Agora, outra coisa é ele falar, não, isso não tem sentido. A expansão da OTAN não tem nada a ver com a ameaça à Rússia. Não tem nada a ver. Nem treme. Megamente Sapiens meteu essa, velho. O nome, a Ucrânia ia invadir a Rússia, a Alemanha. Os alemães fizeram isso há 80 anos e aprenderam a lição. Aprenderam a lição, tanto que tem neonazista até hoje, né? Eles nunca mais fizeram isso. Pá, cagado. É como alguém com as botas na cara de um inocente se virar pra quem está ao redor. Por favor, entenda minha preocupação com segurança. Países se juntam à OTAN porque tem medo. Não é possível, velho. Não é possível. O cara não fala que essa expansão, que existiram os acordos no final da Guerra Fria, em que a OTAN se comprometeu a não se expandir para além da Alemanha e não cumpriu o combinado. Tá se expandindo desde então. Porque se sentem ameaçados. E quando você vê as imagens de Kiev, você entende por que eles têm medo. Se ele queria enfraquecer a OTAN, está conseguindo o oposto disso, atraindo mais países para a organização.
É bom porque essa análise do Hariri tá totalmente em contraposição à realidade, né? Porque a Alemanha já declarou que não vai meter o bedelho nisso. Os países da OTAN já declararam que não pretendem mandar tropas pra Ucrânia. E provavelmente, agora que os Estados Unidos cortaram as importações de petróleo e gás russo, mano, a Europa, velho, ou ela rompe com as tratativas da OTAN pra continuar recebendo energia da Rússia, ou ela não vai ter energia, velho. E acabou. Pergunto se as sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos e Europa podem funcionar. Yes. Sim, mas leva tempo. A economia russa é inteiramente baseada em petróleo e gás. A Rússia é um posto de gasolina com ogivas nucleares. A Rússia é realmente uma grande produtora de commodities de energia. E você acha que o Putin não sabia que as sanções iam acontecer? O fato da Rússia ter sido tirada do SWIFT, do sistema de pagamento internacional, só abriu o caminho para que ela pudesse organizar um sistema alternativo e paralelo com um outro país, um lugarzinho que tem crescido nos últimos anos, chamado China. Se as sanções alcançarem o setor, tem chance de acabar com o regime de Putin. Mas ele argumenta que ainda mais eficiente seria um grande esforço para acelerar a substituição de combustíveis fósseis por energia verde. Porque aí você mata dois numa cajadada só, né? O Putin e a poluição. Se conseguirmos fazer isso rápido e baixar o preço do petróleo para $20 o barril, vai dar certo sim. É igual aquele cartão do Bolsonaro, né? Barril do petróleo, no máximo $20. Implante capilar, no máximo $10. é o fim do Putin. E resolveríamos a crise climática ao mesmo tempo. Ó, Seria um bônus. Guerras tendem a levar as pessoas a fazer esforços que não seriam feitos de outra forma. imagina o barulho do vento que faz bem que eu pedi uma pastilha nessa cabeça, velho. E qual o lugar reservado na história para Volodymyr Zelensky, o comediante que se tornou presidente? Não posso prever o futuro, mas nos últimos 10 dias ele ganhou um lugar de bravo. Eu não posso prever o futuro, mas se o Putin perder a guerra, vai acontecer isso. Se o Putin invadir, vai acontecer isso. Zelensky. É, moleque. O Danilo Gentili da Ucrânia. Vai. Bravura na história. Ucranianos vão Maior sinal de bravura na história. falar sobre ele durante muitas gerações. E ele se tornou uma figura que inspira pessoas no mundo todo. Até meus sobrinhos nas redes sociais têm figurinhas de Zelensky tipo super-herói. Fica atento aí com os grupos de WhatsApp que seu sobrinho tá frequentando, hein? Um capitão Ucrânia. Inspiração pode ter Capitão Ucrânia. caminhos. O resultado da invasão de Putin vai definir o futuro de países e de seres humanos no mundo todo. Se o Putin vencer, veremos mais Putins em muitos lugares. Mas o Putin já não tinha perdido, porra? Porra, se decide, cara.